é um estudo de caso, utilizando o copo da vida um e 2. Nós estávamos numa, numa visita a uma propriedade e lá estava vendo outras coisas, mas de repente chamou a atenção para um bezerro mestiço da predominância da raça Nelore. Próximo. E, Zenato, você pode explicar para a gente? Pode voltar, Daria? Então, tá indo, voltar. É. Ah. Você botou buscador Gorutubano, se puder explicar para ele. Gorutubano é uma alusão ao rio da cidade natal, de onde eu nasci. E nós que somos da raiz mesmo, que gostamos da nossa origem e a valorizamos mais ainda, nos denominamos gorutubano. Na É o nome, realidade, quem nasce em Janaúba é janaubense, mas os nativos mesmo da raiz se denominam gorutubano. é um rio, então, é isso? Gorutubano se refere ao rio, é uma alcunha dos antigos, dos nativos mesmo que honram esse nome. Ah, obrigado. Eu achava que era outro significado. Fui pesquisar no Google, fiquei curioso. Vi que tinha uma relação com caboclos. Mas, enfim, agora você me deu uma explicação. Obrigado pela explicação. E o que foi interessante é que houve uma comunicação sem palavras, porque nós estávamos indo e vindo naquele local e eu senti como o animal emitindo uma onda de energia e eu captei. Ao mesmo tempo que eu captei a energia, também o dono do animal, que estava fazendo outra atividade, lançou seu olhar para a direção. Então, ficou 3 pessoas conectadas naquele momento. E o animal se apresentava triste. Uma característica que chamou bastante atenção é que os pelos estavam muito arrepiados, anormal, e ele não estava dando atenção à disponibilidade de leite nos peitos da vaca, da mãe, e ele estava com a cabeça baixa e estava apático, num animal que não reagia assim com a rapidez que é convencional de bezerros. Imediatamente eu avaliei as circunstâncias e o comportamento do animal e disse: ele está com febre maculosa provavelmente proveniente da picada de carrapato. Ao que a pessoa, o dono, disse: realmente é isso mesmo. Próximo. Sobre a febre maculosa, essa é uma informação de pesquisa científica. Ela é uma doença infecciosa aguda transmitida pelo carrapato, né, uma bactéria, e ela foi relatada pela primeira vez em vários países em 1899 e desde então tem sido um problema. E a sua distribuição já alcançou várias partes do mundo. E no Brasil ela tem alguns nomes, como tifo transmitido pelo carrapato, febre petequial ou febre maculosa. Mas o mais conhecido mesmo é como doença do carrapato. Popularmente se fala esse nome. E ela pode levar a óbito o animal. Próximo. Aí vocês podem ver o animal, ele tem a disponibilidade do leite, mas não está dando atenção a essa necessidade, porque essa pessoa, o proprietário, ele não, ele é diferente dos outros, porque ele prefere que o animal tenha a sua parte do leite, que é gerado pela mãe dele,
Então, somente depois que ele faz a extração do restante do leite. Então, o bezerro não quis se amamentar no dia que eu passei lá. Próximo. Aí dá para ver característica do pelo arrepiado aí, no próximo aí ao pescoço, expressão triste, e é um detalhe proveniente do problema. Mas ainda um detalhe, o animal sempre olhando para baixo, e foi curioso que ele olhava na minha direção. Ele estava sempre olhando. Lógico que quando chega alguém diferente, os animais prestam atenção, mas era um olhar diferente e uma conexão de pedido de ajuda. Próximo. Aí, só mais ainda detalhe da questão do olhar triste, do pelo. É um detalhe, apenas isso aí nessa foto. Próximo. Essa foto ilustra perfeitamente os detalhes, inclusive o bezerro estava com uma certa dificuldade de aprumo. A reação dele era lenta e pouco desequilibrada. É, eu gosto de olhar um pouco sobre a questão de ver e enxergar, porque ver é aprofundar sua visão sobre o que é visto. E quando eu vi aquele animal, no primeiro momento eu já enxerguei ele curado. Eu desejei que ele tivesse essa condição melhor de saúde. A interação foi uma convicção de que algo poderia exercer. E eu não tinha a colocação do copo da vida 1 e 2 dentro do veículo. No primeiro momento foi como se fosse casual, que raramente eu levo dentro do carro. Mas naquele dia eu tinha os dois. Normalmente eu levo só o copo da vida 1. Naquele dia eu tinha o copo da vida 1 e 2. Primeiro veio o acolhimento. Depois é que eu fui buscar, então, o copo da vida 1 e 2. Porque eu pude ver o animal. Eu pude entrar na questão da necessidade dele e daquilo que eu poderia fazer espontaneamente. Né? Então, o buscador, eu vi o bezerro, um animal triste, pelos arrepiados, não se importando quase nada com a alimentação, detectamos o problema. Mas o ingrediente principal foi visualizar ele curado e satisfeito. Satisfeitos o bezerro, o produtor e o buscador. Então, verbalizou, quando o proprietário verbalizou, quando eu disse, nós vamos ajudá-lo, no ato de ver e desejar a cura, tem uma riqueza imensa de boas energias, como o seu Cash diz, tudo já aconteceu no campo da mente, a verbalização é menos rica do que ocorre realmente no momento onde você coloca amor na vida das pessoas, na vida dos animais, sua interação com ele. Você e Dariane se escondem o jogo, né? Vocês falam inglês e no outro slide você falou nexo. A Dariane entendeu e você falou inglês. Foi. Acho que eu não notei. Very good. Então eu peguei o GANS, né, o gás nanosólido, para alguns conhecido também como água plasmada, o copo da vida 1, o copo da vida 2, e naquele dia
quando eu peguei o copo da vida um e o 2, eu não tinha determinado que eu iria para aquela região nem nada. Só que eu voltei e peguei um pouco mais de aminoácidos e coloquei em ambos os copos, tanto da vida um quanto da vida 2. Eles receberam um pouco mais de aminoácidos do que o convencional, porque eu já tinha feito toda a lavagem, retirei o copo da vida um, 2, mas eu voltei intuitivamente, né? Acho que já estava trabalhando nesse campo de energia, acho não certeza. E então coloquei um pouco mais de aminoácidos nos dois copos, cada um seu correspondente. E o ingrediente secreto na hora de trabalhar o animal foi a intenção de amor, de bondade e vida saudável. Eu pensei isso ao segurar nos dois copos, um em cada mão direita e mão esquerda, como se naquele momento a fisicalidade deixasse de existir e eu foquei apenas no amor, na bondade, na vida saudável. Dei uma paradinha, depois fui até o bezerro. Próximo. Então, está aí como foi o procedimento. Primeiro passo foi pulverizar o copo da vida 1 na parte superior do animal, próximo à orelha, que ela estava voltada para baixo, então não teria nenhum problema. Pulverizou próximo ao pescoço e na hora me chamou a atenção que me deu vontade de pulverizar na cloaca aí do animal, né? Então pulverizei o copo da vida 1 e 2 e logo depois eu peguei o copo da vida 2, pulverizei as 4 patas com um pouco mais de intensidade até começar a escorrer. E o terceiro ato foi que o bezerro tivesse uma ingerido, né? A gente segurou ele um pouco, o dono segurou. Então, nós introduzimos aí uns 200, 300 ml pela boca do animal, mas ele não ofereceu uma certa resistência, não. Quando a pessoa juntou ele assim, junto ao corpo, é como se ele também colaborando e bebeu tranquilo. Esse foi o procedimento. E, Zé Neto, estou perguntando, você fez quantas vezes isso? Só uma? Ou você vai falar? Eu fiz uma e o proprietário fez depois 2 vezes durante o dia. Então ele fez a primeira, eu fiz a primeira, logo à tarde. O pelo reverteu, só apenas com uma aplicação, o pelo já reverteu totalmente. Já ficou na condição normal. Ele já ficou encantado. Depois ele fez mais 2 vezes por dia. No terceiro dia veio, já não tinha mais nada. Então, vocês fizeram 3 vezes ao dia, basicamente. 2 vezes ao dia. Ah, 2 vezes ao dia. O ideal desse procedimento, a gente não pode apenas, mesmo que seja um bezerro, ele tem um poder letal de um coice, de uma reação. Então, quando vamos pulverizar a parte basal com o copo da vida 2, o interessante é que tenhamos tipo uma mangueira que propicia até mesmo jogar essa água, deixar ela derramar no pé dele, ao invés de nos aproximar para borrifar, porque senão pode colocar a integridade física da pessoa em risco. O melhor procedimento é o dono do animal, que já tem toda a habilidade de conviver com ele, para que ele faça as pulverizações. Você orienta e ele executa. Próximo. Então, o que nós verificamos é CV2 embaixo, enviando energia para o CV1 e o campo de área de ingestão, que vai ativar, vai estar dentro de toda a parte interna do animal, gera um campo de energia, mais a interação das pessoas que estão envolvidas,
essa energia é ampliada e é a nossa fé, nosso crédito, é que isso que gera, então, a cura e o afastamento do problema que está envolvendo o animal. E o animal, na medida que ele tem essa energia dentro do corpo dele, fora também, então ele reage com rapidez muito, muito boa, incrível, porque ele sabe o que é bom, ele sabe captar isso, sabe usar em benefício do seu ser. Então, 3 dias depois, olha o que nós vamos ver aí. Próximo. Já o animal com o pelo normal e até mesmo a posição do olhar, quando a gente chegou no local, ele já respondendo aos estímulos de uma maneira muito mais rápida. Cabeça erguida, aprumo normal. Próximo. Olha aí que reação linda. Brilho nos olhos. Volta no anterior, por favor. Olha aí que lindo o olhar, posição. Próximo, próximo. Aí ele reagindo, andando para lá e para cá, né? Próximo. E aí está uma diferença do antes e o depois. Então, gratidão aí ao Senhor Cash, gratidão a todos dessa família de compartilhamento de saberes, de busca. E é isso, tem muito mais coisas. Logo nós vamos compartilhar mais. Esse trabalho é um trabalho lindo, edifica a quem se doa e não precisa se preocupar com retorno nenhum, porque o processo é muito envolvente e quando a gente menos imagina, a gente começa a abrir os olhos para mais coisas e novas transformações. Gratidão. Bem, obrigado, Zenário, pela apresentação. Você quer mais as últimas palavras? Fica à vontade. Oh, tranquilo, acho que é isso mesmo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ariane. Obrigado a todos.